Salve, salve, meus amigos! Sejam bem-vindos ao podcast Trilha de Profissões. Eu me chamo Vinícius Camargo e hoje estamos aqui com o nosso querido Tayan Moraes, ele que vai contar um pouco da sua trajetória até se tornar especialista de cibersegurança na Ambev. Seja muito bem-vindo, Tayan! Opa, beleza, Vinícius? Aqui é o Tayan, cara, muito prazer fazer parte aí do Trilha de Profissões. Quero aproveitar o nosso tempo aí para contar bastante para a galera sobre como é que está sendo minha carreira agora como especialista de cibersegurança. Com certeza, Tayan, tem muita coisa boa que vamos falar aqui hoje, mas vamos lá. Conta pra gente como é que tudo isso começou, de onde que tu é, como é que inicia o Tayan aí no mundo? Cara, é uma história com muitos episódios aí, digamos assim, né? Dá pra ser um seriado fácil da minha vida. Legal. Eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Da cidade do Rio de Janeiro, carioca da gema, como a gente gosta de falar. Morei no Rio até os 10 anos de idade. Meu pai é militar, hoje em dia aposentado, então a gente se mudava com uma certa frequência. Com 10 anos eu fui morar em Natal, no Rio Grande do Norte, e foi onde também teve parte da minha infância, né? De 10 anos para frente, então até passar pela escola, chegar no pré-vestibular, naquele momento decisivo onde você vai ter que tomar a decisão pro resto da sua vida, qual vai ser o início da sua carreira, né? Porque, na minha opinião, a carreira começa na faculdade, e você já Exatamente. vai de cara com seus estudos, de estágio e até se formar. Até nesse momento a gente vê a profissão, como você falou, né, como uma coisa que a gente tem que abraçar e fazer aquilo pro resto da vida, né? A gente não tem muito dessa repartição de como os caminhos e os passos vão mudando, né, toda essa trajetória. Exatamente, porque tem momentos assim que a gente tem que encarar, né, Vinícius? A gente tem que fazer uma escolha que vai refletir pro resto da vida praticamente. Mas também, hoje em dia, nós que somos jovens, né, temos a mesma faixa etária, a gente é bem livre para poder mudar de carreira a hora que a gente quiser, né? Mas Perfeito. Você acertando logo de cara, posso te dizer que economiza um bom tempo da vida. Com certeza. E aí, como que foi? Você fez o pré-vestibular, já tinha uma visão bem clara, assim, que você queria ir para a área de TI, trabalhar com cibersegurança, assim, desde o começo, ou você foi construindo essa visão? Cara, para TI, sim. Na época que eu comecei a ter esse gosto, nem existia ainda o nome como TI, né? Sempre foi mais conhecido como informática, né? TI foi um nome aí que surgiu por volta de 2010, 2011, mais ou menos. E nessa época nem existia o meu curso, né? Eu escolhi o curso de bacharelado em Tecnologia da Informação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O curso foi criado em 2012, foi na época do vestibular, porém quando eu comecei a ter o gosto, né, pela informática, o curso nem pensava em existir. Eu comecei um curso profissionalizante de tecnologia da informação em 2010 e depois desse curso profissionalizante virou técnico e aí do técnico veio a graduação. Então eu passei por todas essas etapas sem nem saber que ia me formar em bacharelado, né? Então em 2010 eu entrei no curso profissionalizante, depois de 2011 2012 virou técnico, 2013 entrei na graduação e pude fazer os dois ao mesmo tempo, né? Até mesmo a faculdade foi evoluindo de acordo com que você entrou, ela foi mudando, né? Exato. Foi já... a tecnologia hoje a gente já vê que é uma coisa bem dinâmica, né? Cada dia que a gente liga a TV, abre uma página da internet, a gente vê que tem alguma coisa de tecnologia surgindo. Então, com o curso foi a mesma coisa, né? Exatamente, legal. E até como eu compartilhei contigo hoje, né, aquela notícia referente ao TikTok, né, muitos têm se falado dessa questão da cibersegurança, da importância de tudo isso, porque a gente sente que está muito vulnerável, né, nesse meio tecnológico. Com certeza, né? À medida que novas aplicações vão surgindo de acordo com a demanda de alguém, né, que você citou o aplicativo TikTok, um aplicativo de você compartilhar vídeos, né, praticamente, sobre qualquer
qualquer coisa, se é da sua vida, se é um vídeo de um meme, se é um vídeo fazendo uma receita, se é vídeo com um tutorial explicando você resolver alguma coisa da sua vida, né? Mas aí a gente leva aquele lema que nada é de graça, né? Hoje, todos esses aplicativos que disponibilizam alguma coisa de graça, entre aspas, é porque ele está sendo econômico para alguém, né? E esse econômico para alguém sempre é relacionado aos nossos dados que estão aí pela internet, né? Não só como nosso nome ou nosso CPF, nosso e-mail, que são coisas básicas que a gente utiliza para cadastro, mas sim qual o aparelho que a gente está utilizando, qual a velocidade da nossa internet, se a gente está em Natal, igual eu estou passando minhas férias agora, ou a gente está no Rio de Janeiro, ou está em São Paulo. Coisa boa, hein? Isso tudo é valioso para alguém, né? Com certeza. E até voltando aqui, retornando um pouquinho o que a gente estava falando, quando você entrou na faculdade, foi aí em Natal mesmo que você fez? Isso, eu fiz vestibular em 2012, entrei para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte no ano de 2013. Até lá foram 5 anos até me formar em 2018. E já conhecia alguém do ramo, assim, ou você que resolveu explorar essa carreira? Minha vocação para essa área veio do meu irmão, né? Meu irmão sempre que trouxe as novidades tecnológicas para casa, ele que trouxe o computador, ainda com o Windows 98, ele que trouxe o primeiro videogame, ele que trazia as coisas de tecnologia, né, digamos assim, para dentro de casa. E aí eu sempre me influenciei nele para poder gostar de tecnologia e ter a entrada no vestibular, no curso, nos estudos, foi sempre influência dele. Ele que me levava para palestras, sem eu nem estar na faculdade ainda, estava na escola, ele me levava em palestra de tecnologia e me inscrevia em cursos, e aí eu fui tomando gosto até estar aqui hoje. Tu é o irmão mais novo? Meu irmão mais velho. Ah, tá, sim. Pra época dos vestibulares, como é que foi ali? Você já foi bem específico na universidade aí em Natal, ou você chegou a prestar outros vestibulares? Pensou em ir para outros lugares? Eu fiz só um, né, que foi o vestibular da UFRN, o vestibular tradicional, ainda não tinha adoção completa do Enem, né, nesse período, ainda estava naquela época dividida, então eu fiz aquele vestibular tradicionalzão de 2 dias, com redação, com prova descritiva, tudo que foi meio que mudado para o Enem, né, e eu tinha 2 cursos na minha mente. Eu tinha um amigo que ele fazia gestão de políticas públicas e fazia muita propaganda do curso para mim, então eu pensei também para o lado de humanas, né, em gestão de políticas públicas, mas aí ao longo da faculdade, quando eu vi a relação oficial dos cursos que ia ter em 2013, veio o curso de tecnologia da informação, que foi onde eu realmente decidi, no dia da inscrição na faculdade, né, que você vai se inscrever para o vestibular, eu botei lá qual era o curso de bacharelado em tecnologia da informação. Legal. Mas eu pensei em ir para outro também no comecinho, mas a mudança veio a tempo. Bom, aí depois que aconteceu esse período, né, que você entrou lá, já estava dentro do curso, tu tinha alguma expectativa, assim, e como é que foi essas expectativas em relação à realidade do curso, assim, estava dentro do teu escopo, as disciplinas e tudo mais nesse andar da carruagem? Então, o engraçado é porque, igual eu contei no comecinho do nosso papo, né, Vinícius, que o curso não existia há pouco tempo. Então, as primeiras turmas que entraram foram turmas, digamos assim, experimentais. As matérias não tinham a grade curricular do começo ao fim do curso. As matérias foram aparecendo, foram sendo criadas, professores foram sendo concursados e contratados para dar determinada disciplina. Então, a gente trabalhava... Tinha 1 ano de curso apenas, quando a gente começou, o segundo ano não tinha matéria. Então, o primeiro susto foi matéria de programação, logo no primeiro semestre, em que o professor chegou na sala, botou um vídeo totalmente em inglês, sem legenda, e ele falou logo, levanta a mão todo mundo que entendeu 100% do vídeo. Aí, pouquinho a pessoa levantou, então vou assumir que o restante não entendeu nada. Então, isso aqui é o primeiro dia para vocês começarem a procurar curso de inglês, porque se vocês não começarem a aprender inglês, vocês não vão saber nada daqui para o final do curso. E aí deu aquele susto, né? Mas se a gente for ver a história da informática, como ela surgiu, foi praticamente com tudo em inglês, né? Todos os sistemas são em inglês, as linguagens de programação são baseadas na língua inglesa,
os dispositivos são chamados em termos em inglês. O PC, que todo mundo fala automaticamente, é personal computer. Então, tudo é inglês, e se a gente tá no curso de tecnologia e não soubesse a língua inglesa, realmente ia ter bastante dificuldade. E nessa época, tu já sabia inglês? Como foi? Não sabia. Sabia porque tinha matéria na escola, né? Mas é aquele velho conhecido verbo to be, né? Que a gente aprendia na escola. Não tinha o inglês técnico, nem o inglês de conversar com outra pessoa. Se me deparasse com um professor estrangeiro, que acontece muito nas universidades, né? Um professor estrangeiro, assim como livros, muitos livros na computação são em inglês. Então, se eu pegasse um livro em inglês, não ia entender muito. Então, no outro dia, eu fui lá, me matriculei no cursinho de inglês e fiz até terminar ele também. Entendi. Isso me ajudou bastante. E nessa época, quais linguagens de programação, até já fazendo uma relação com o teu dia de hoje, eram as mesmas linguagens de programação, ou isso foi mudando de acordo com o tempo? Foi mudando de acordo com o tempo, né? Porque a cada dia vai aparecendo novas linguagens, novas utilizações. Eu, na minha funcionalidade de hoje, como profissional de cibersegurança, eu não atuo com linguagem de programação. Porém, é muito bom você ter a competência de dominar uma linguagem de programação, ou até a lógica de programação, né? Quando a gente não está falando de sintaxe, não está falando propriamente da linguagem, está falando da lógica, como é que você faz a estruturação da linguagem de programação para executar determinadas funções. A gente, na faculdade, aprendeu C, a velha linguagem C, que é muito poderosa para diversas aplicações, C++, Java, a linguagem de formatação de texto, de hipertexto, que é o HTML5, CSS, e a gente foi aprendendo isso ao longo do curso, né? Mas a lógica de programação, que é quando você começa a estruturar o pensamento lógico programável, você é utilizado para você entender como é que você estrutura muita coisa na tecnologia. Entendi. Até tu estava comentando, né? Nesse período de faculdade, teve uma oportunidade de fazer uma outra graduação, né? Na verdade, uma graduação sanduíche. Explica um pouco disso para quem não conhece, Exato. Inclusive também para quem ainda não entrou na faculdade, que existem essas possibilidades, né? Exato. Nas universidades sempre tem muitas parcerias, né? Tanto parcerias internacionais, de você fazer intercâmbio. Na época que eu estava na graduação, existia o Ciências Sem Fronteiras, né? Um projeto do governo que depois foi abandonado, mas também existe muitos programas nacionais, né? Eu passei num programa chamado Santander Andifes, que era um programa de bolsa do Santander Universidades, que os 5 melhores alunos da universidade, obviamente, você tinha que se inscrever, né? Não era literalmente a união de todos os estudantes, pegar os 5 colocados, mas os 5 melhores colocados que se inscreveram nesse programa de bolsa, você teria a oportunidade de estudar 6 meses em qualquer outra universidade federal do país, com a bolsa do Santander, e você ter uma graduação sanduíche, né? Você ter um histórico escolar de uma outra universidade dentro do seu diploma. E isso foi lá em 2015, eu lembro que eu passei em 3º lugar, e aí escolhi a Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio, lá no Rio de Janeiro. Foi como eu consegui passar 1 ano lá, até mais do que a expectativa, né? A expectativa era 6 meses, e depois eu consegui ficar 1 ano. Foi uma boa experiência para mim estudar em outra universidade. Imagino, sem dúvidas, né? Porque, querendo ou não, é um outro ambiente, são outras pessoas, né? Você, inclusive, já começa a se adaptar, né, ao ambiente, né? E aí, depois dessa graduação sanduíche, tu voltou para concluir o curso, e nesse período de faculdade, teve alguma atividade complementar? Como é que foi daí o desafio de conseguir sair, na verdade não sair, né, mas sim conseguir o primeiro emprego? Essa parte das 2 graduações me ajudou muito a ter uma formação generalista, que eu podia embarcar em qualquer área da tecnologia, né? A gente tem área de rede, a gente tem área de programação, tanto web como programação de aplicações como desktop, a gente tem, hoje em dia a gente tem computação em nuvem, uma gama de áreas que a gente consegue embarcar dentro da TI, né? Da tecnologia da informação. Então, eu tive alguns estágios que pude complementar a minha experiência em alguns campos, que me ajudou a ter o primeiro emprego, né? Porque eu tive estágios antes de conseguir o primeiro emprego. Então, essas competências, assim, muito generalistas me ajudaram a conseguir no primeiro ano de faculdade. No primeiro ano eu já consegui começar a trabalhar. Legal. E aí já começou a colocar em prática também a
parte teórica com a prática no trabalho e tudo mais. Que legal. Depois, mais ou menos, fala um pouco dessa época dos estágios. Tu tem alguma história aí de alguma cagada que tu fez, né? A gente normalmente sempre quando tá começando tem alguma inexperiência, né? Sempre acaba fazendo algum fato engraçado aí, alguma coisa para compartilhar com a gente. Com certeza. Eu tive estágio tanto em instituição pública, em prefeituras, como também em instituição privada. E é assim, o que o pessoal tem muito medo, né? O estágio estágio de faculdade é o período que você tem carta branca para errar. Porque você está num período de experiência, você está num período que você está aprendendo novas profissões, novos aprendizados. Então, é um período que você tem carta branca para errar, mas é aquele erro controlado, né? Um erro que você vai levar à falência a empresa que você está estagiando por você derrubar um servidor, por você derrubar um serviço, nem nada. Incrivelmente, eu nunca tive esses erros catastróficos. A gente tem muita brincadeira na área de TI, que é você apagar backup ou você desligar a energia de um servidor, mas graças a Deus eu nunca tive esses erros fatais. Tive sim muitos erros bobos que por falta de atenção aconteceram, e aí eu fui corrigido a tempo pelos meus gestores, coordenadores e etc, que me ajudaram muito nessa época. Então eu acho que se eu não fiz cagada foi porque alguém me ajudou a não fazer e alguém me alertou a tempo. Exatamente, né? Até por isso que existe o supervisor, né? O supervisor de estágio que acompanha tudo isso, né? E até me fez lembrar de um erro que eu cometi no meu estágio, né? Tinha um e-mail para umas 400 pessoas, 400 estagiários, os líderes estavam todos nesse e-mail. A menina do RH enviou esse e-mail sem cópia, né? Na verdade, ela enviou sem a cópia oculta. Ou seja, quando cada um respondesse, né? Se você respondesse para todos, esse e-mail ia para todos os envolvidos no e-mail, o que não era para acontecer, só ela queria saber essa resposta, né? E aí começou uma troca de e-mails, né? Pessoal respondendo para todos errados e alguns começaram a ficar irritados. Beleza, um cara que trabalhava comigo, o Rafa, enviou errado também. Aí eu fui lá, ainda dei uma zoada nele, falei, pô, Rafa, que vacilo, como é que você enviou o e-mail pra todo mundo, né? E aí acabou a nossa reunião de manhã, eu sentei no computador lá, falei, pô, preciso responder aquele e-mail. Foi aí que eu respondi ele. Da mesma forma, mandei errado, né? O computador deu um bip ali assim, eu começou a voltar alguns e-mails, e aí tinha um chat da empresa também, né? Tipo um MSN, tipo um WhatsApp, assim, começou já... né? Exatamente, e começou a vir aquele monte de gargalhada, assim, né? Muitos amigos na época fazendo estágio, e aí já começou uma ligação de uma área para outra. O cara, inclusive, ele recortou a minha assinatura, assim, e ele fez tipo um tutorial de como enviar e-mails, sabe? Mas, enfim, aí a mulher do RH me ligou, teoricamente eu fui o bulinado da situação, assim, né? Mas... são coisas que acontecem muito, né, no nosso início de carreira, Vinícius. Naquela hora a gente fica meio desesperado por não gostar muito de errar, né? Mas isso com certeza ajuda a gente lá na frente a se lembrar e não cometer o mesmo erro, né? O estágio é aquele momento que a gente tem carta branca, né, para poder errar e não ser muito crucificado por isso, né? Até rola essas brincadeiras e tudo que o estagiário fez bobagem sobre Perfeito. Isso, né? Ele tomou uma advertência, né? Então acontece isso. Acaba as advertências, enfim, a gente vai se moldando e aprendendo. E aí você começou a contar antes de conseguir o teu primeiro emprego, que você teve essa oportunidade de fazer alguns estágios. Como que foi esses estágios? Então, eu comecei a participar de algumas bolsas, né, na universidade que tinham a iniciação científica, a iniciação profissional, para você ir assumindo alguns projetos assim que poderiam contribuir algum avanço acadêmico, né, durante as disciplinas, e também alguns estágios que não eram muito remunerados, né? Você recebia a bolsa auxílio, então não é muita uma espécie de remuneração, só para você cobrir alguns custos, né? E isso me ajudou a começar nessa vida profissional e saber que realmente era isso que eu queria para o futuro. 2013 foi a minha primeira carteira assinada. Eu pude participar de um projeto de 3 meses a serviço do Google Maps, não era diretamente
diretamente para o Google Maps, mas era uma empresa terceirizada que contratou algumas pessoas para fazer pesquisa através do Google Maps. Então a gente saía na cidade toda, ia em cada comércio e pegava algumas informações e subia no servidor do Google. Quando a gente faz aquelas pesquisas no Google procurando qualquer estabelecimento, aparece foto, telefone, informações comerciais. Sim. Eu participei desse projeto quando teve uma atualização, em 2013, e aí depois disso serviu para começar na vida, né, de carteira assinada. E aí depois veio os estágios eu tive um estágio muito bom, uma empresa da Anali Combustíveis, uma dona de redes de combustíveis de distribuição. Eu tive um estágio de redes, eu aprendi bastante sobre redes de computadores, sobre sistemas operacionais, sobre servidores, foi muito bom. E a partir disso, novas portas, né, foram se abrindo, porque eu fui adquirindo mais conhecimento prático e não só teórico que eu vinha dentro da universidade. Entendi. E também teve aquele episódio que tu comentou que você conseguiu o trabalho nas Olimpíadas. Isso aí já... Isso foi antes, né? Isso aí foi antes ou você já tinha voltado pro Rio? Para as Olimpíadas foi quando eu tinha voltado pro Rio, né, em 2016. Estava participando de alguns eventos testes como voluntário. Já estava começando a conhecer o ambiente, né, das Olimpíadas, ainda quando estavam verificando o desempenho das arenas, das arenas esportivas e tudo mais. E aí perguntei pro pessoal, né, será que não tem vaga definitiva, né, não como voluntário, mas para receber, você ser um funcionário? Fala, tem, procura em tal endereço que tá tendo muita chamada. Eu falei, então vou procurar. Porque, como a gente conversou, né, eu passei naquele projeto o programa de bolsa do Santander e já estava chegando naquela etapa final que a bolsa ia se encerrar, né? E aí eu já estava, tem que procurar algum jeito de me manter aqui no Rio, enquanto eu estiver na faculdade ainda no segundo período. E aí foi quando eu consegui a vaga, fiz o processo seletivo, eles estavam selecionando uma grande quantidade de pessoas, aí eu entrei nesse meio e foi onde eu iniciei como analista de suporte de nível 2, na Atos, que é uma empresa mundial de TI que tem um contrato de TI das Olimpíadas. Muito bom, muito legal mesmo. E aí foi que você comentou que teve uma experiência muito grande também na parte de desenvolvimento da língua, né? Porque muitas pessoas de todos os lugares do mundo e ter que se virar, ter que conversar com todo mundo foi te tirando bastante dessa zona de conforto e conversar com essas pessoas. Exatamente. Como eu tive a sorte de durante as Olimpíadas ter trabalhado no Aeroporto Internacional do Rio, e é onde era a porta de entrada das seleções mundiais, né, olímpicas, e aí mesmo que não fosse da minha parte de ser receptivo, digamos assim, da parte que você fazia credenciamento das seleções, o credenciamento dos atletas e tudo mais, eu sempre gostei de fazer a mais do que me era mandado, digamos assim, né? Mais do que estava dentro do meu escopo. E aí, sempre quando eu andava pelo aeroporto, porque o aeroporto é enorme, né? E tinha muitas áreas da ATI espalhadas pelo aeroporto, distribuídas. Ocasionalmente, eu lidava diretamente com uma seleção chegando e o pessoal, me ajuda aqui, porque vai vir uma seleção muito grande, vai vir um pessoal, você sabe falar inglês? Eu falei, não, sei falar inglês. E aí, então você vai me ajudar, porque nem todo mundo aqui consegue. E eu lá começava a treinar com gente de fora, né? Isso foi bem enriquecedor, não diretamente da minha atuação de TI, né? De tecnologia da informação, mas sim de comunicação. Você aprender a se comunicar com pessoas de fora do seu país, né? Isso foi bem enriquecedor para mim. Muito legal. Mas nesse período aí também, tu conseguiu assistir algum jogo ou foi mais só trabalho e receber essas seleções? Não, bastante. Sempre tinha alguns sorteios, né? Que as áreas das Olimpíadas sorteavam para os funcionários, e aí eu tive alguma sorte, né, de receber alguns convites e até levar alguns amigos meus também para assistir alguns jogos comigo, assistir campeonato de esgrima, assistir natação, assistir handball, assistir muitas competições que você estava acostumado a ver ali na TV, né? E de repente você está ali assistindo ao vivo dentro de uma arena esportiva.
vendo a seleção do seu país, jogando contra a seleção, e deu para experimentar também um pouco das Olimpíadas, né? Eu fiquei muito nos bastidores, que a tecnologia historicamente não é uma coisa que aparece muito, né, nas empresas, é uma coisa mais escondida, que está ali pelo background fazendo as coisas acontecerem, mas aí eu tive a sorte de também ver as Olimpíadas acontecendo através de tudo que a tecnologia estava promovendo atrás nas transmissões, na disponibilidade de internet para as arenas e tudo mais. Muito legal. E aí tu tava comentando, só fazer esse elo entre, acho que eu voltei um pouco essa questão das Olimpíadas, né, mas aí tu comentou do teu estágio das redes, e como que foi a continuidade disso, quais foram os próximos desafios que veio na tua trajetória? Então, através desse estágio eu comecei a ter mais gosto pela área de infraestrutura e pela área de redes de computadores. E até me ajudou quando eu comecei a ter as disciplinas mais de final de curso, que é quando você começa a pegar uma linha, né, de estudos e se especializar nela, né? A minha graduação permitiu isso. Então, muita coisa que apareceu na faculdade mais na frente eu já tinha visto no estágio. E aí isso me ajudou muito a ter melhores notas, melhores projetos e melhor desempenho nessa área. Então, você ter um contato profissional enquanto você está ali na universidade ajuda você não só na parte de remuneração, né? É legal você estar na faculdade ali com seus 19, 20 anos, recebendo uma bolsa e podendo ter o seu próprio dinheirinho ali, né? Mas também é muito bom também para contribuir no seu desempenho acadêmico. Com certeza. Nessa época, tu já estava se encaminhando para o final da faculdade? Em que período que tu estava de vida nesse momento? Eu fiz, né, esse período do Rio de 2016 foi uma graduação sanduíche, né? Em que eu passei um ano. E aí voltei em 2017 para a UFRN, para Natal, e aí eu concluí o último ano do curso, né, que foi o ano de 2017 todo, e aí me formei no período de 2018.1. Então foi bem aquilo, nossa, tá chegando no fim, eu tenho que mudar algumas coisas, agora toda a minha prioridade vai ser a universidade para poder me formar logo, nada poder me atrapalhar, e aí eu estava trabalhando nesse período do último ano da faculdade, até que eu vi que estava me atrapalhando, e aí foi meio que uma conversa que eu acho que todo universitário, assim, que mora com seus pais já pode ter essa conversa, né? Falar, olha, eu estou me formando, eu não consigo mais trabalhar porque a faculdade está no todo período, e aí tem como eu ficar sem trabalhar e vocês me ajudarem até que eu me forme, né? É uma conversa bem difícil de você ter com seus pais, ou com sua família, com quem seja a pessoa responsável, né, por você, para poder te dar uma ajuda nesse período final para você poder se formar. Né? E o objetivo até nessa grande fase, da faculdade. Né? Com certeza, e até essa fase final, teve uma passagem que tu se sentiu até um pouco inseguro, né, em relação ao que tu estava aprendendo, aos teus conhecimentos. Comenta um pouco mais sobre isso, como é que você virou essa chave, né? Teve essa passagem, mas venceu ela e conseguiu dar continuidade para concluir o curso. É exatamente essa parte da família, Vinícius. E aí, quando eu tive a resposta dos meus pais falando, não, você tem que terminar a sua faculdade porque é seu futuro. O trabalho você está tendo agora um dinheiro para poder se manter agora, mas aí a gente dá um jeito e você termina essa faculdade. E quando eu tive esse suporte, né, foi extremamente importante para poder eu finalizar meus estudos. Quando eu tive esse suporte, falar, pô, meus pais estão me apoiando nisso, eu vou poder continuar o mesmo desempenho acadêmico que eu venho tendo e concluir a faculdade e me formar, então eu vou dar tudo de mim agora para poder esse título, né, essa graduação, concluir logo. E aí foi o que aconteceu. Em 2017 eu foquei todo na faculdade, foi um período muito bom para o meu desempenho acadêmico, que eu tive uma das melhores notas, e logo no 2018.1, que foi o primeiro período, veio a certeza da formatura, né? E aí foi aquela festa, meus pais dizendo que valeu todo o esforço, valeu todo o sacrifício que teve nesse último ano, e quando você está lá com o seu diploma na mão, né, de bacharel, e a coisa muda. Você vê, pô, realmente todas aquelas noites em claro que a gente costuma falar, aquele desespero todo antes de uma prova, você vê que vale a pena. Esse foi até, na minha passagem, um dos grandes, dizer assim, arrependimentos, né? Mas quando eu tava aprendendo e faltavam
12 matérias, eu optei em me mudar para São Paulo e deixar para concluir essas disciplinas em outro momento. E o que está acontecendo agora é exatamente isso. Eu estou tendo que fazer essas disciplinas, grande parte delas desconectadas com o meu dia a dia, para encerrar esse episódio da faculdade. Então eu estou fazendo essas disciplinas no EAD para poder encerrar essa fase de faculdade e conseguir dar continuidade em outras etapas de graduação, pós, um mestrado, alguma coisa assim. Não acho que seja tão importante no sentido de que vai me transformar, mas foi uma decisão que eu tive, querer levar o meu empreendimento da época e fazer ele acontecer, ao invés de concluir essas disciplinas. Até meus pais falaram muito, não, conclui, mas quando a gente está dominado por uma vontade, a gente acaba deixando de ouvir algumas coisas e seguindo nossos próprios planos, mas é isso, né? Essa que é até um dos objetivos do Trilha, é isso, mostrar que nós somos formados por escolhas e decisões que vão acontecer, inclusive, a todo momento. Tem o filme do Matrix, quem não assistiu, um dos melhores filmes que eu gosto muito, no momento em que o Neo lá, né, tem a sua poder de escolha, né, qual vai ser a pílula que ele vai tomar, a vermelha ou a azul, trazendo isso para o nosso dia a dia, a gente tem possibilidade de escolhas a todos os dias, né, desde do que você vai fazer naquele dia, até mesmo uma escolha de alimentação para ser mais saudável, uma escolha de estudo, e é assim que a gente vai formando a nossa trilha. Exatamente, ótimos exemplos, né, de você falar de decisão e escolha, e também da referência do Matrix, Vinícius, porque eu tomei uma decisão em que tive um apoio para poder fazer aquilo, porque se eu não tivesse, provavelmente eu teria tomado outro caminho também, ter diminuído a quantidade de carga horária da faculdade para poder manter o emprego e a faculdade. Provavelmente eu não teria terminado em 2018, né? Poderia ter chegado a 2019 ou até esse ano de 2020, né? E aí ter se tornado uma coisa muito pior, porque a faculdade as universidades, né, do Brasil totalmente paradas, não só do Brasil como do mundo, né? E aí ter acarretado alguns outros problemas na minha decisão de carreira. Mas foi uma decisão que eu tive que tomar naquele momento. E aí a gente acaba sendo o refém dessas decisões, seja ela boa ou ruim. No meu caso, foi muito boa eu ter tomado a decisão naquele momento. Foi uma decisão cirúrgica, né? Mas aí você teve uma outra oportunidade, que era você estava empreendendo. Naquele momento, a sua decisão era você continuar com o seu empreendimento, e a faculdade você podia tocar em qualquer outro momento da sua vida, né? E com certeza você também teve a decisão correta do seu ponto de vista. Perfeito. E o que mudou para ti depois dessa formatura, aquele momento de festividade, a família toda feliz, tu conseguiu vencer essa etapa, e o que mudou depois desse período? Esse período de festividade só durou uma noite, né? Foi, nossa, se formou, formatura, tá? Não fez mais do que a obrigação, exatamente. Só durou essa noite, no outro dia você tem que procurar um emprego, agora que você está formado, você tem que tomar a decisão. E aí foi quando a pressão aumentou, né? A pressão diminuiu, formatura, festa, foto, e aí eu falei, não, beleza, agora é botar a cara e ver onde é que eu posso ir. E durante a graduação eu adquiri essa experiência com estágio e empregos, e me ajudou a ter uma bagagem para poder, quando fosse me candidatar num emprego mais formal, né, com uma visão mais de longo prazo, poder falar, eu tenho esse tipo de experiência, porque a gente, na TI, o pessoal brinca muito, né, faz vários memes sobre você fazer algum emprego, um estágio, você precisa de experiência, mas para você ter experiência, precisa de algum emprego em algum estágio, né? Fica numa bola de neve e você não consegue ver o fim. Então, da minha parte, eu tive essa experiência através da faculdade, e quando eu fui, eu levei 2 semanas para encontrar um emprego depois que eu me formei, que foi quando eu tive a oportunidade de voltar. Né? Foi muito rápido, muito rápido. E foi onde eu arrumei um emprego no Rio. Eu já estava em Natal, tinha acabado de me formar, e aí voltei para o Rio para poder trabalhar. E foi bem arriscado, se você me permitir, foi bem arriscado, porque eu fui com a empresa que eu não tinha contrato, não tinha nada assinado, e o pessoal só falou, tem certeza que você vem? Eu falei, vou sim. E aí o meu contrato veio depois que eu já estava trabalhando, né?
poderia ter sido um golpe, poderia ser uma fraude, eu poderia ter sido enganado, mas graças a Deus, quando cheguei lá, o pessoal fez o meu contrato, botou tudo em ordem, salário, passagem, os benefícios, e aí eu pude começar efetivamente. Coisa linda. E como que era o teu dia a dia nesse teu no trabalho? O que você fazia? Então, esse trabalho eu fui analista de infraestrutura na Prefeitura do Rio. Era contratado de uma empresa terceira, né, para trabalhar alocado na Prefeitura do Rio. E foi tipo assim, o cara que estava no meu lugar, ele estava indo embora para o Canadá. Ele tinha pedido demissão, mas estava naquele período de até arrumar outra pessoa, ele tinha que ficar. E aí eu tive 3 dias só com ele, apenas 3 dias que ele ficou me passando todas as coisas, e depois no 4º dia já era eu por mim mesmo assumindo tudo. E foi aquele baque, assumindo uma infraestrutura grande de serviços da Prefeitura do Rio, né, de todas as demandas que a Prefeitura tem de serviços de TI, e me vi ali e falei, pô, e agora? Como é que eu faço? Só tive 3 dias de treinamento e vou ter que botar em prática tudo. E, novamente, o que a gente já conversou antes foi sobre ter apoio de gestores, supervisores, o próprio time da Prefeitura do Rio. Eu tive um grande apoio, fiz grandes amizades no período que eu estive lá, porque o pessoal sempre estava apto a tirar dúvida. Mesmo que eu era dono de uma determinada área, né, eu ia em outras áreas, perguntava pro pessoal que estava mais tempo, e o pessoal sempre estava apto a me ajudar. E aí eu tive um grande suporte nessa primeira oportunidade logo depois da minha formatura. Muito legal. Depois, né, até é nessa fase que você começa a pensar em ir para a área de cibersegurança. Quando que foi essa virada? Exato. Quando eu estava lá na Prefeitura do Rio, eu sempre, como falei, pedi muita ajuda a muitas pessoas para poder desenvolver minhas atividades, e sempre fui muito bem atendido, né? E aí, um dos gerentes lá da área de TI da Prefeitura, ele me convidou para um evento. Ele falou, Tayan, eu tenho um evento para ir se chama Security Leaders. É um evento que seleciona todos os anos os líderes da área de segurança da informação do Brasil, das empresas, e premiam através de palestras e um troféuzinho que eles dão todo ano. E aí é bem bacana essa premiação. E eu não tinha conhecimento, e o gerente lá me chamou, ele falou, Tayan, eu vou para esse evento aqui, você não quer me acompanhar não, porque eu tô precisando de alguém para ir comigo e não tem... O pessoal tá bem ocupado com algumas demandas, se você tiver livre aí, eu falei, top sim. Eu falei, fui convidado para um evento, a credencial da Prefeitura, né? Acabei de me formar, tô sendo convidado para um evento, com uma credencial importante da Prefeitura do Rio, convidado. Aí a primeira vez que eu tirei o terno do meu armário e falei, é hora de usar o terno, né? Hoje. Terno todo, já aquele cheirinho de mofo, botei o terno para lavar, tomar um vento, e aí o evento era num dos hotéis bem famosos lá do Rio, e aí eu falei, com certeza é de paletó e gravata, né? Aí não tinha gravata, aí fui só de paletó e roupa social, e foi um evento que eu comecei a ter noção de quanto aquela área é restrita, né? Historicamente tem falta de profissionais de segurança da informação, segurança cibernética aqui no Brasil, e aí eu vi que seria interessante se eu começasse a mudar para aquela área e começar a estudar sobre aquela área, né? Então esse evento para mim foi um divisor de águas para saber o que eu ia querer como próximo desafio, né, dentro da área de TI. Você comentou bastante dessa parte de estudo, né, que marcou bastante a tua trajetória. Para essa migração, eu imagino que tu tenha que ter estudado bastante, ter feito alguns cursos. Me conta um pouco como foi dentro desse processo de migração, as decisões que tu teve, os cursos que você fez. Não, ótimo. Nessa área de TI, assim como todas as outras, né, a gente, para se manter atualizado nos conceitos, nas teorias, nas práticas, a gente sempre tem que manter estudando, né? Sempre tem que manter atualizado com os conteúdos que estão acontecendo dentro da sua área, né? Eu aprendi isso com um professor da faculdade. Imagina um professor que tem que toda hora estar lá dando o conceito na sala de aula. Se ele não estudar, ele não vai fazer os alunos dele aprenderem. É a mesma coisa... Pouco tempo ele está defasado, né? Isso, exatamente. Essa demora em você se atualizar pode deixar você para trás em muitos assuntos, né? Então, eu não queria que isso acontecesse comigo. E aí foi quando eu pesquisei sobre certificações, né? A área de TI...
ela é muito contornada por certificações profissionais, em que você estuda determinado assunto, faz uma prova numa instituição e aquela instituição te otorga um certificado dizendo que você é apto a controlar ou dominar determinado assunto, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, eu vi que a maioria das certificações nessa área são em dólares, são certificações americanas, então eu falei, pô, não consigo pagar $1.000 numa certificação, né? Vou ver aqui pelo Brasil, nas entidades certificadoras do Brasil. E foi quando eu descobri em São Paulo que tinha uma entidade certificadora que se chama IT Certs, em que eles davam um curso preparatório e em seguida você fazia a prova, e se você fosse aprovado na prova, você poderia comprar as certificações. Então, você tinha um preparatório ali que você ia estudar sobre os conteúdos daquela certificação, ia tirar, e se você fosse bem, você pagava, se não, você poderia tentar uma nova vez, né? E aí eu conversei comigo sobre isso, um amigo que inclusive entrou comigo junto nessa área de segurança da informação, e eu digo que eu evangelizei ele, eu conquistei ele para poder entrar comigo nessa, para poder a gente estudar junto. E aí a gente foi para São Paulo, pegou um busão na rodoviária do Rio, né? São 6, 7 horas mais ou menos entre Rio e São Paulo, se você for de ônibus rodoviário. A aula ia começar 8 horas da manhã, eu cheguei 1 hora da manhã, dormi na casa do amigo meu lá em São Paulo, para poder fazer a prova. Ele já chegou em cima da hora da prova, e aí a gente estudou, fez as certificações. Nós passamos, e aí depois veio a questão do pagamento, né? A certificação, na época, custava um salário meu. O que eu ganhava de salário era o preço da certificação. Eu falei, mas como é que eu vou pagar isso aqui? E aí eles falaram, a gente dá um jeito, vamos ver. E aí eles autorizaram o pagamento no cartão de crédito dividido em 10 vezes. E aí eu falei, vou vendo como é que eu pago isso aí, né? Vou recebendo o salário, vou pagando as parcelas. Passando e aí esse desafio... passando o cartão, aquele cartão universitário que você tem e parece que é o dono do mundo, né? Com um limite baixíssimo, mas você conseguia comprar algumas coisas. E aí eu consegui comprar as certificações e isso me ajudou a ter outros olhos pro que vinha na frente, né? Falei, pô, legal, conquistei aqui um estudo, vou ver o que posso ir pra frente até que eu chegue numa posição na área de segurança. E você vê que hoje esse foi um dos momentos de virada, onde você conseguiu a tua certificação, ganhou uma credibilidade do mercado. O que isso te trouxe? Porque em todas as áreas existem provas de certificação, alguma especialização que tu pode fazer, e isso, de certa forma, mostra que você tem os conhecimentos. Então eu tô até estudando muito a parte de metodologia ágil, certificação Scrum e tudo mais para a área de Product Owner, né? Dono de produto e desenvolvimento de projetos digitais. E eu tô exatamente nesse momento, fazendo uma certificação, fazendo um curso de uma empresa que tem um nome na área, assim. Uhum. E eu tô com uma grande expectativa de que isso me abra novas portas para trabalhar efetivamente com isso. Desenvolvimento de produtos digitais. Quais foram os benefícios que essa certificação te trouxe? Como que o mercado enxergou isso? Eu, logo após fazer essas certificações, eu fui diretamente contar para os donos, né, da empresa onde eu trabalhava lá na Prefeitura do Rio. Eu fui falar, pessoal, tirei essas certificações, estou me especializando em segurança. A empresa já tem alguma visão ou algum projeto relacionado à segurança? Aí o pessoal me parabenizou, né? Falou, Tayan, muito legal que você está tomando essa iniciativa. A gente não tem projetos de segurança da informação ainda, a gente só atua com a parte de infraestrutura propriamente dita, mas aí é muito bom saber que a gente tem um profissional igual você que está se capacitando em segurança. Isso até abre a gente poder oferecer projetos de segurança da informação e vamos se juntar e vamos decolar algumas coisas. Eu falei, tá bom, vamos lá. E aí o tempo foi passando, e aí eu vi que algumas coisas não saíram conforme planejado ou conversado. E aí foi quando eu comecei a pesquisar novas oportunidades profissionais na área de segurança da informação, né? Só que o pessoal pedia muito mais coisa do que eu tinha até aquele momento. E aí foi quando eu vi a necessidade de fazer um novo estudo, fazer uma nova prova e direcionar melhor o que eu precisava ter para poder chegar onde eu queria. E aí foi quando eu vi que abri um processo seletivo de trainee numa consultoria lá do Rio.
E aí eu me inscrevi nesse processo de trainee. O processo de trainee levou bons tempos, levou cerca de 3 meses. Enquanto isso, eu fui me capacitando mais. Fui me inscrevendo em cursos online que alguns indianos falavam e explicavam determinados conceitos, né? Nessa área de segurança da informação tem muito curso que é feito gratuitamente por indianos, né? A Índia é um grande polo de tecnologia mundial, então o pessoal lá tem bastante material gratuito, porque a Índia é reconhecidamente um país que não tem muito desenvolvimento econômico, né? Então o pessoal lá é muito colaborativo em tornar as coisas gratuitas, né? Então eu me aproveitei disso e eles falam inglês muito bem. Eles têm um grande desenvolvimento para a língua inglesa. E aí foi onde eu comecei a estudar gratuitamente e ver mais coisas enquanto esse processo seletivo de trainee acontecia, enquanto eu também estava desenvolvendo minhas atividades na mesma empresa. E aí eu passei no processo seletivo, fui chamado. Quando eu fui comunicar a empresa, né? Aí eles falaram, a gente tá querendo iniciar os projetos de segurança e vai sair. Eu falei, então, eu pensava que esse projeto ia sair antes, mas aí eu achei uma empresa que me oferecia melhores condições e etc. E aí eu mudei para poder assumir um cargo de trainee, né? Mais destinado à área de segurança da informação. E aí essa passagem já é a tua última trajetória aí com a Ambev? Não, foi uma empresa de consultoria e auditoria, né? E eu fiquei lá pouco tempo, porque é um processo de trainee, ele tinha um período para acontecer, e aí eu acabei procurando outras vias, não tive muito sucesso nessa empresa, foi uma coisa que eu fiquei muito decepcionado comigo, porque é uma coisa que eu estava apostando muito alto e acabei não tendo o sucesso que eu queria, então minha carreira deu uma mudada brusca nesse período, ali no ano de 2018. Pensava que ia ter um longo período nessa empresa e não foi bem assim. Então tive que mudar de área e para o que aparecesse, né? Quando você acontece uma mudança de carreira que você não está esperando, você começa a procurar outras áreas, né? Talvez e já até não fosse vamos dizer assim, esse insucesso, esse aprendizado, inúmeras formas de analisar uma situação depois que ela passa. Você hoje, com mais maturidade, consegue enxergar alguns motivos que foram daquilo, ou até mesmo, enfim, quais foram, ou consegue enxergar algum motivo que caracterizou essa situação? Dá, com certeza. Quando você passa por uma situação de insucesso na vida profissional, você fica meio abalado e tenta arrumar culpados, né? Mas aí depois, quando você atinge uma maturidade, você vai tendo mais anos de vida e tal, você consegue perceber coisas que você poderia ter sido melhor, né? E aí foi o que veio, tipo, comunicação, você saber se comunicar melhor com as pessoas, mas comunicar de forma efetiva, você saber dizer suas dificuldades e não guardar para você, não, eu vou melhorar nisso, mas aí você não mostra para outras pessoas que você está com dificuldade. E assim como, falando mais de mim, eu sempre quis fazer mais do que estava dentro do meu escopo, né? E nem em todos os lugares isso é permitido, sabe, ô Vinícius? Você fazer alguma coisa que não é da sua área, você se não ater ao seu cargo, sabe? Você tem um cargo tipo de estagiário, mas imagina você poder ter uma reunião com o diretor da área, porque você se sente capaz naquilo e alguém chegar para você e falar, você é um estagiário, você não pode falar diretamente com o diretor. Tipo, algumas coisas que tentam te barrar ao seu cargo. E aí eu nunca gostei dessa divisão, eu sempre gostei de fazer a mais do que era me passado. Então, esse conjunto de fatores pode causar insucesso para você, dependendo do lugar onde você esteja. Com certeza. Depois beleza, deu esse problema, bola pra frente, vou procurar qualquer coisa. Você até mesmo comentou. Realmente, deu um problema, não deu certo, tem que seguir o jogo, não dá pra ficar parado, né? Às vezes essa área de segurança da informação não era pra mim. Eu cheguei e falei, será que essa área não é pra mim? Porque eu estudei bastante, mas quando eu cheguei na parte prática, não foi o que eu pensava, né? E aí eu até cheguei a perguntar e aí mudei de área para poder ver o que seria dessa outra área, se eu me adaptaria bem. E foi quando eu mudei para ser instrutor de programação. Instrutor de programação e desenvolvimento de jogos e robótica. Desenvolvimento de jogos para computador, para qual plataforma?
jogos em geral, tanto para mobile, né, para smartphones, como também para jogos de web, né, para você rodar diretamente na internet ou até mesmo no próprio computador. Legal. E aí, tu ficou quanto tempo trabalhando com desenvolvimento de jogos? Eu fiquei 6 meses, que foi do período que eu saí da consultoria e fui para essa escola, né? Eu virei professor, dava aula de programação, desenvolvimento de jogos de robótica para crianças e adolescentes. Foi uma experiência muito boa mesmo. Principalmente você explicar tecnologia para crianças, sabe? Quando você explica para uma criança uma coisa e ela entende, você é capaz de explicar para qualquer pessoa, né? Para qualquer pessoa de qualquer outra área, para qualquer pessoa sem conhecimento puro de tecnologia. Tem umas teorias, né, que se você consegue explicar qualquer assunto para uma criança e ela entende, você entendeu aquele assunto, né? Você sabe... Dominou ele. Aí você dominou ele, exatamente. E aí, mas só que eu não ainda tinha me conformado que a área de segurança da informação não era para mim. Eu falei, talvez tenha sido uma coisa que eu deveria passar e aprender. Eu tive essa maturidade depois, e aí eu falei, vou voltar a estudar. Eu fiquei meio decepcionado comigo, né? Parei de estudar, parei de me envolver na área de segurança e me direcionei ao desenvolvimento desse novo emprego que eu tava. Mas aí eu tive novamente, eu falei, será que eu continuo nessa área? E aí foi quando eu vi uma reportagem de ausência de profissionais de cibersegurança irá causar um gap de não sei quantas mil vagas disponíveis no mercado sem preenchimento. Aí eu fui ler aquela matéria e eu falei, será que eu devo voltar, né? Já tá tanto aí nos jornais aparecendo isso. E aí foi quando eu voltei a estudar, encontrei alguns cursos profissionais lá no Rio de Janeiro mesmo. Foi quando eu fiz o curso de perícia em crimes virtuais e aí meus olhos voltaram a brilhar, né? Quando comecei a me envolver, falar, nossa, estão se utilizando da rede de TI, dos componentes dispositivos para poder cometer crimes. Então, se tem gente cometendo crime, tem que ter gente para poder defender também, né? E aí foi quando eu voltei a me apaixonar pela área e falei, não, vou me capacitar ainda mais para poder conquistar a minha vaga dentro da área de cibersegurança. E essa passagem que você conta é muito importante porque quando se fala essas profissões do futuro, né, que vai ter esses déficits de vaga e tudo mais, realmente brilham os olhos, mas trabalhar de fato e entender tudo que envolve o entorno disso exige muito estudo, exige muito conhecimento, exige muita prática. E você nesse momento mostra uma resiliência, né, de voltar a ir atrás daquilo e voltar a estudar e ser melhor, né? Não, exato, porque desde do começo da minha carreira, sempre percebi que quando eu me deparava com um desafio desse de carreira, ou também acadêmico, né, na época eu estava estudando na universidade, era aquele velho conselho de pai e mãe, né? Senta a bunda na cadeira e estuda. E aí foi o que eu fiz. Eu falei, se é para eu voltar para a área e sem experiência ainda profissional, né? Então vou me dedicar a ter um currículo bom para poder apresentar, falar, eu domino tanto dessas áreas, se eu for selecionado para essa vaga, eu vou poder assumir esses desafios porque eu tenho um conhecimento teórico e sei aplicar na prática. E aí foi o que eu fiz. Comecei a estudar novamente muitas outras áreas da segurança cibernética, principalmente legislação. A gente teve o lançamento da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que ainda não foi efetivada, mas ela foi escrita e homologada, e aí eu comecei a me capacitar sobre legislação, que era uma coisa que ia surgir, a legislação de proteção de dados brasileira, e aí eu falei, legal, tô começando a estudar coisa nova, que ainda não foi implantada, mas sei que vai ser uma tendência daqui por uns tempos. E aí foi quando isso me levou a brilhar os olhos dos processos seletivos que eu comecei a fazer. E surpreendentemente, quando comecei a ter respostas de processo seletivo, eu fui chamado para 3 empresas ao mesmo tempo. E eu falei, poxa, tive um insucesso há poucos meses atrás e agora de repente eu sou chamado para 3 empresas ao mesmo tempo. Fui chamado para a Ambev, fui chamado para a Embraer, né, a nossa luz dos olhos de produção de aviões, e fui chamado para um banco, né, o Banco Original.
todos para a área de segurança da informação em São Paulo. Caramba, que legal, cara, que legal mesmo. Então, nesse momento, não só você, mas o mercado disse, né, aprovou que tu estava apto, né, preparado para executar de fato uma vaga de especialista de cibersegurança. E como foi essa escolha? Como é que você tomou essa decisão? Foi uma decisão muito difícil, porque eu estava numa empresa boa, que eu desenvolvendo as atividades de instrutor, mas a empresa que eu queria ir era para de segurança da informação por causa do cargo. Eu não tinha uma empresa alvo, né? Eu tinha um cargo alvo, que era a área de especialista de segurança da informação, de cybersecurity. Então, conforme foi chegando as respostas, eu sempre fui muito apegado à religião, né? Então, fiz as minhas orações para o que fosse para ser meu, o que fosse para ser da minha carreira, aparecesse com a minha resposta. O problema é que as 3 respostas vieram. E aí eu falei, eu acho que essa foi... Os céus mandaram as 3 respostas. Eu falei, então acho que agora é comigo. E aí, dada a ordem das respostas, eu fiquei confuso, porque elas tinham salários diferentes. Uma tinha um salário melhor do que a outra, assim como os benefícios, porém eram áreas diferentes. A do banco, eu ia trabalhar com segurança de informação, né, para bancos, que mexe muito com a área financeira. Da Embraer, eu ia trabalhar com a parte de projetos, né, de segurança da informação para dispositivos da Embraer, né, da área da aviação. E da Ambev, que é onde eu estou hoje, que é das cervejarias, né. A gente tem um produto final que chega na mesa de todo mundo que é consumidor para poder tomar conta da área de segurança da informação. E aí eu fui mais baseado no que eu queria como profissão, mas também no que eu atingiria como resultado, né? Se eu ia ter um resultado lá de proteger o banco, ou se eu ia ter um resultado de proteger dispositivos de aviação, ou se eu ia ter um resultado de estar num produto final que seria de consumo amplo, né? Para todo mundo que gosta dos produtos de alcoólicos e não alcoólicos, né? A Ambev trabalha com produtos alcoólicos e não alcoólicos. E aí eu decidi pela Ambev, porque eu tive um retorno mais amigável das pessoas. Eu tive falou, olha, você vai trabalhar com isso aqui, você vai ter essas pessoas que podem te ajudar, essas são as tecnologias. E eu me senti mais apaixonado quando eu comecei a pesquisar pela Ambev. A Ambev tem uma cultura muito forte com as pessoas, com os funcionários. Então, quando eu comecei a estudar para cada uma das empresas, né, durante as entrevistas ainda, sem a resposta antes, o que me fez melhor encher os olhos foi a cultura da companhia. E aí foi onde eu decidi, não, eu vou para a Ambev, muito obrigado ao banco, muito obrigado à Embraer, foram excelentes oportunidades, agradeço pelo processo seletivo ter sido selecionado, mas eu selecionei a Ambev para poder ter como destino. Legal, muito legal mesmo. E aí você ficou no Rio, teve que mudar de cidade novamente? Isso, como a Ambev que eu fui, ela fica no interior de São Paulo, então tive que fazer uma mudança do Rio. E foi, eu acho que uma das mudanças mais sem pensar que eu fiz na vida. Eu simplesmente, eu morava numa república, né? Então não tinha contrato, pagava ali, enquanto você pagava, você tinha um quarto para dormir. Uhum. E aí eu simplesmente falei, olha, não vou mais pagar próximo mês, que eu vou estar de saída e tô indo embora para São Paulo. Aí eu falei, sério? Sério. Então tá bom. Você tem até tal dia para fazer essa mudança. Eu falei, beleza, então vamos lá. E aí arrumei, fui para Campinas sem ter, no interior de São Paulo, sem ter onde morar. Então eu peguei um hostel, peguei um Airbnb, fiquei numa margem ali durante uma semana para poder depois procurar uma moradia definitiva. Então foi coisas de 2 semanas, eu já tinha pedido demissão do antigo emprego lá no Rio, tinha saído da República, tinha pego um avião, juntado minhas malas e chegado para poder trabalhar. Não, legal. E conta um pouco agora desse período, dessa chegada, como é que é o teu dia a dia, como que você interage com as áreas, como que um engenheiro de cibersegurança interage com as áreas, os desafios do dia a dia. Muito bom, Vinícius. Eu tava, quando eu comecei, eu tive bastante treinamento, né, para entender como é que funcionava os processos da companhia, porque quando você trabalha numa empresa pequena, você tem recursos limitados e também processos
acessos limitados, né? Quando você chega numa companhia grande, você tem que ter um outro pensamento, um outro cuidado para poder entender como é que tudo funciona, para poder chegar e começar a trabalhar efetivamente. Né? E aí comecei a ter muito apoio das pessoas e falar, tive uma agenda de pessoas para poder conversar até que eu iniciasse o meu trabalho efetivamente. E aí eu saí conversando com várias pessoas de áreas diferentes. Conversei com pessoas de cybersecurity que já existiam na empresa, até o funcionário que eu entrei no lugar dele, e ele tinha ido para outra empresa, eu fui até essa outra empresa dele, a Ambev me liberou para ir até a empresa dele, conversar, passar um dia inteiro com ele, poder tendo aulas sobre como eram as atividades. Isso me ajudou ricamente a poder... Para fazer uma boa passagem de bastão, pegar todos os processos que ele fazia, perfeito. E foi uma coisa nova, né? Porque mesmo ele ter saído da empresa, eu fui até a atual empresa dele para poder entender como é que funciona a antiga empresa dele e a minha atual empresa. E aí, todo esse treinamento, essa agenda de conversas me serviu como porta de entrada leve na empresa e não aquele tumulto que você tem de quando você assume qualquer coisa nova. Né? E quando a gente fala em cibersegurança, você também falou do curso de especialização ali em cibersegurança. Pode dar alguns exemplos de problemas que podem acontecer no dia a dia? Até você falou que engenheiro de cibersegurança não dorme, né? Exatamente. Quando eu comecei a me acostumar já nos processos da companhia, a gente estava montando uma área de cybersecurity nova, ou seja, a gente não tinha muito histórico, né, de soluções contratadas. Ia ser uma área totalmente nova em que eu podia ter a liberdade de começar a implantar coisas novas também na área de cybersecurity. Novas soluções de mercado, novos processos que protegeriam os dados da companhia e tudo mais. Então, literalmente não dormia, porque as coisas começaram a acontecer mais rapidamente depois que eu já estava acostumado no cargo. E aí, essa parte de dormir, um pouco é brincadeira, um pouco não, porque você fica pensando no que pode acontecer, no que você poderia ter feito naquele dia e deixou para amanhã. E aí, entre a madrugada pode acontecer algum ataque. E aí, quando você começa a assumir essa parte de segurança da informação, você fica vendo tantos exemplos ruins, né, de fraudes, crimes, ataques cibernéticos, que você começa a ficar preocupado pensando que vai acontecer qualquer coisa a qualquer hora. E isso, através do tempo que eu fui desenvolvendo, eu fui vendo que você precisa ter calma para poder exercer as suas atividades de uma forma mais tranquila, né? E que essa preocupação exacerbada pode até trazer problemas profissionais para você e também pessoais. Você fica ansioso, pode ficar com medo de trabalhar para não acontecer alguma coisa e você não saber lidar, e esse tipo de coisa, né, de situação. Tem até alguns exemplos que você falou nesse momento de pandemia que estão acontecendo, né, de fraudes, tanto do auxílio quanto de recebimento de produto. Exatamente. Essa pandemia fez com que muitas pessoas fossem para suas casas, trabalhar das suas casas, também aumentou muito a comunicação entre a sua casa e a sua empresa, né? Muitos dos meios que é utilizado isso são chamados de VPN, né? Virtual Private Network, que é uma comunicação que mesmo através da internet da sua casa, você consiga atingir a internet e a rede de comunicação da sua empresa, né? Como os cuidados com segurança da informação nunca foram muito parte do conhecimento das pessoas, por não ter o direcionamento nas escolas, nas universidades, mesmo que você não seja da área de tecnologia, cresceu muito o olho das pessoas que são criminosos cibernéticos em oportunidades que eles estavam vendo ali para poder ter mais abertura e recebimentos, né, através de práticas criminosas usando a internet. Então, o auxílio emergencial que todo mundo ia utilizar através do aplicativo da Caixa, ia utilizar a partir da infraestrutura da sua casa para poder fazer consultas. Muitas pessoas que não tinham um histórico de receber qualquer tipo de auxílio através de um serviço informatizado do banco, começaram a criar uma guerra de desinformação primeiro, né? Deixar as pessoas mal informadas para poder as pessoas começarem a procurar de várias fontes diferentes como é que seriam recebidas esse provimentos vindo da Caixa Econômica Federal e do governo federal, e ser utilizado de links falsos e para poder enganar as pessoas, fazer com que elas recebessem o auxílio emergencial
digital, enquanto não estava nem ainda pronta, né? Informando dados sensíveis, como CPF, nome completo, às vezes dados da própria Caixa, como a gente se conta, para que essas pessoas tivessem seu dinheiro roubado ou transferido para outras contas, né, laranja, né? Conhece bem. E assim como produtos de prevenção ao Covid-19, como álcool em gel, máscaras de proteção, luvas, foram criadas muitas empresas criaram suas próprias campanhas, até a Ambev criou a sua própria campanha de doação de álcool em gel, que primeiramente era para hospitais públicos, né, somente hospitais públicos, e aí criaram uma falsa campanha. O nosso time de Cybersecurity teve conhecimento de uma falsa campanha que estava acontecendo no WhatsApp, em que se você se inscrevesse com seus dados pessoais, você receberia kits de álcool em gel na sua casa, né? Uma coisa que não é prática da companhia. E aí nosso time de Cybersecurity tomou conhecimento e começou as ações mitigativas e de remediação para poder fazer essa campanha falsa. E assim como grandes ataques profissionais de malware e de vírus, direcionando as empresas, que são grandes ataques chamados de ransomware, em que as empresas têm suas redes criptografadas e os criminosos cibernéticos pedem um resgate, né? Geralmente em Bitcoin, que é uma moeda virtual, tem grande valor e baixa rastreabilidade, e essa pandemia teve tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? Ou seja, muito mais trabalho para os engenheiros de cibersegurança para conter todas essas fraudes. E até entrando em alguns outros assuntos já que nós comentamos anteriormente, eu comentei contigo da insegurança que nós sentimos em relação à rede e tudo mais, e sempre a gente está entregando informações, até mesmo às vezes tem uma ligação do banco que te pede algumas informações, até mesmo aplicativos onde você simula lá como você vai ficar quando ficar velho, e o TikTok. Tu tem algumas dicas para passar para o pessoal de como mitigar, reduzir esse tipo de fraude, vamos dizer, um hack, alguma coisa assim? Com certeza, Vinícius. Tem algumas diretivas que os profissionais de cibersegurança divergem muito, que falam que o usuário, né, a pessoa é a primeira linha de ataque. E aí eu sou do campo que fala que o usuário é a primeira linha de defesa. Porque se a gente tem os nossos próprios usuários da nossa companhia, da nossa empresa, assim como qualquer pessoa que se utiliza de tecnologia, se ela soubesse defender de práticas criminosas através da internet, os ataques vão começar a reduzir consideravelmente, porque não tem ninguém que caia naquele tipo de golpe, né? Então, as pessoas sempre desconfiarem de tudo. Tipo, você tá recebendo um prêmio da loteria. Pô, eu joguei na loteria? Não. Então, por que eu teria recebido um prêmio se eu nunca joguei? Você comentou sobre bancos, né? Existem muitos golpes atrelados a bancos. Quando você recebe um SMS ou recebe um e-mail dizendo para atualizar o seu código, o seu token, né, de acesso àquele banco. Tá bom, eu tenho conta no banco X? Não tenho, só tenho banco eu tenho conta no banco Y. Então por que o banco X está me pedindo para atualizar um token se eu não tenho conta lá? É sempre você começar a desconfiar de tudo, né? Tem muitas pessoas que são desconfiadas na vida comum, né? Você receber alguém parar no meio da rua e pedir o número da sua conta. Fala, pô, como é que tem uma pessoa no meio da rua pedindo minha conta, pedindo meu celular, se eu nem conheço essa pessoa, se eu não tenho nada com ela? É a mesma coisa na internet, a gente começar a desconfiar de tudo, né? Então, você verificar essa situação de banco que eu comentei, você verificar grandes valores que estão sendo ofertados, ter cuidado com sorteios, ter cuidado com leilões através da internet, e muitas coisas agora que você não pode mais ir visitar estão sendo leiloadas ou vendidas através da internet. Esse preço é normal para esse produto que eu estou querendo comprar? Um carro que vale 30 mil reais está sendo ofertado por 10 mil reais. É normal esse preço? Então, você desconfiar de tudo e também utilizar de soluções de segurança. Você tem um antivírus no seu computador, você tem um antivírus no seu smartphone, você se proteger quando você recebe um link no e-mail, você passar o mouse em cima daquele link e ver se aquele link está escrito www.bancodobrasil.com.br, ele tá mesmo, ou ele tá mostrando um direcionado, né? Exatamente, um link direcionado. Encurtadores de link, né? São os famosos encurtadores de link. Quando você tem um endereço muito grande, você coloca no encurtador, ele reduz para apenas alguns caracteres. Isso tira a visibilidade de onde aquele link vai te levar. Você ter esses cuidados básicos vai ajudar você a se livrar de bastante problema. Ótimas dicas para todos, né? Tanto para quem tá mais ligado à internet, até mesmo
mesmo para o pessoal que possui um pouco mais de idade, acaba tendo um pouco mais de vulnerabilidade nesses processos virtuais. E até caminhando por uma das últimas perguntas que a gente tem, analisando todas essas tensões geopolíticas, muito se fala de uma possível guerra, né? A gente vê tantos países com inúmeros conflitos. Como que tu enxerga hoje um ataque cibernético, um ataque entre países, entre civilizações? Então, essa é uma pergunta que muita gente está se fazendo, principalmente nesse ano de 2020, que a gente tem, você falou, muitas tensões geopolíticas entre grandes potências, Estados Unidos, China, Irã, Coreia do Norte, Coreia do Sul, principalmente com motivos econômicos, né, relacionados a petróleo, relacionados a exportações e tudo mais. Então, tem muitas diretivas e informações na internet que dizem que a Terceira Guerra Mundial vai ser uma guerra cibernética, né? Tem um livro muito bom, que é do Richard Clarke, que se chama Cyber War, ou em português, né, tem traduções de Guerra Cibernética, a próxima ameaça à segurança e o que fazer a respeito. Ele é um livro que eu ganhei, ainda estava no período da faculdade, eu ganhei e comecei a estudar sobre esse livro. A gente vai ter estados-nações atacando outros estados-nações para poder não ter mais guerra militar, mas sim uma guerra cibernética, com você desabilitando infraestruturas do outro país, você causando apagões de energia elétrica nesse país, você causando paradas de portos e aeroportos que são altamente mecanizados e tecnológicos, né? Você tem aqueles carregadores de navio que são controlados através de máquinas, e aí você freando exportações em grande volume de um determinado país, você parando refinarias de petróleo para que elas peguem fogo e causem desastres. Ainda, a gente nem falava de guerra cibernética, aconteceu no Irã, o primeiro vírus que se tem contato que atingiu um Estado-nação através de outro, que foi o chamado Stuxnet, que ele foi um malware criado para parar a centrífuga de enriquecimento de urânio, para a produção de bomba atômica ou energia atômica, né? E aí isso causou uma grave falha nessa indústria no Irã. Foi o primeiro fato que tem historicamente sobre isso. Então, não vai ter mais... dizer que não vai ter mais guerras militares é muito forte. Mas dizer que a guerra cibernética virá antes da guerra militar, com aviões, tanques, navios e tudo mais, é o que muita gente tem acordado entre si, que é o que vai acontecer na Terceira Guerra Mundial, né? A gente espera muito fielmente que não aconteça uma nova guerra mundial, porque a gente sabe, pelo histórico da Primeira e da Segunda, que foram desastres gigantescos para a vida das pessoas, não só literalmente para um país, mas para a vida das pessoas, com perda de muitas vidas. Definitivamente é o que nós não precisamos para esse momento, né? A gente precisa, acho que, muito mais de uma união do que uma guerra global, do que uma guerra mundial, né? Exatamente. Mas é legal ter essa visão. Mas é legal ter essa visão, assim, de quem está ligado a esse mercado e realmente é uma coisa que é falada e ter pelo menos essa percepção dos danos que isso pode acontecer. Óbvio que está muito longe de nós ter uma ação ativa em relação a isso, mas é interessante você ter essa visão. Sei, porque... Como eu falei, a gente tem que, na área de TI, segurança da informação, as coisas mudam muito rapidamente. Essa parte de guerra cibernética é uma coisa que não desliga, é uma coisa que é 24 horas por dia. Existe um mapeamento feito pela Kaspersky, que eu sempre uso de exemplo, que é um Cybermap, que mostra todos os ataques cibernéticos que estão ocorrendo 24 horas por dia. E aí ele mostra que não para, não freia essa quantidade de ataques. Então a gente já vive uma guerra cibernética hoje em dia, só que não é uma guerra declarada, né? Não é uma guerra com lados igual a gente presenciou antigamente, mas essa guerra já acontece, só não em grandes proporções igual às guerras mundiais, mas essa guerra acontece, você vê qualquer índice igual esse da Kaspersky que eu citei, você tem ataques diversos acontecendo a cada segundo, né, do dia.
até fazendo alguns encaminhamentos para quem nos acompanhou até aqui, estava muito interessado na tua trajetória, que é muito legal, provavelmente também tem interesse em seguir para a área de cibersegurança. Quais dicas você daria de estudo, de buscas de conhecimento, livros para quem está querendo iniciar nessa área? Muito do que eu já percorri, né, foi, a gente veio falando bastante, que é estudar, literalmente sentar a bunda na cadeira e estudar. Eu recomendo sempre você ficar atento às certificações profissionais, que são bem importantes você ter, e se capacitar, principalmente utilizando cursos online gratuitos, para quem no início da carreira não tinha muito dinheiro, muito investimento para poder se capacitar. Eu fiz muitos cursos gratuitos da Udemy, procurei muitos cursos gratuitos do exterior, né? Igual eu falei, assisti muito curso da Índia, que o pessoal fazia o curso dessa parte de cibersegurança em inglês. Tem grandes empresas como a Competia e a Exim, que garantem certificações profissionais da área de cybersecurity, que é um bom começo de carreira. Procurar cursos presenciais que acontecem na sua cidade. Em São Paulo tem bastante curso, no Rio também tem. Então, no Rio tem uma instituição muito famosa, que é a IFNET, faz cursos de tecnologia e também tem foco na área de segurança da informação. Em São Paulo, a IT Search, que foi onde eu comecei também a me capacitar. E dos livros que eu comentei, esse livro Cyber War, o Guerra Cibernética, do Richard Clarke, é um livro muito bom para você ter noção do que está acontecendo e quais são os próximos passos dessa guerra cibernética tão iminente. Muito boas essas dicas e obrigado por elas. Com certeza vai ajudar muito quem está querendo ingressar aí nessa nova área. E até saindo um pouco desse assunto, fala pra gente o que tu gosta de fazer quando tu tá fugindo da rotina de trabalho, no teu dia a dia, quais são os seus hobbies? Assim, é engraçado que quando você trabalha com tecnologia, né, você acaba tentando fugir da tecnologia para poder parecer que você não está trabalhando, mesmo assim você não tendo no seu horário de serviço, né? Tem uma frase muito boa que eu gosto, é que antigamente a internet era uma fuga da vida real, né? E agora a vida real é uma fuga da internet. Então, faz muito sentido. Extremamente, porque eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de ir pro meio do mato, eu gosto muito de ficar em contato com a natureza, sem internet, sem e-mails, sem esse tipo de coisa. Gosto muito de dirigir, então sempre quando tem alguma viagem para poder fazer de carro, eu prefiro fazer de carro, porque eu gosto de ir vendo a paisagem e fazendo as paradas no meio da cidade, assim como também na parte de tecnologia, né? Igual eu falei, não tem como a gente fugir mesmo estando fora do trabalho. Eu gosto muito de jogar videogame, particularmente sou muito bom quando eu tô jogando, eu fico bastante concentrado no jogo e acabo fazendo amizade no jogo, igual a gente tá usando o Discord, né, para poder gravar o nosso podcast, e aí eu uso o Discord para jogar, para estar em contato com meus amigos do videogame. Esse contato com a tecnologia também você pode usar, a gente falou bastante sobre usos criminosos, fraudes e etc, mas também a tecnologia tem muita coisa boa para você se utilizar, né? Então, com certeza. Também utilizo nos meus hobbies, assistir um filme no Netflix, assistir um tutorial para alguma coisa da minha vida no YouTube, procurar assistir um vídeo de meme engraçado para poder ver no YouTube. Então, tem muita coisa aí que dá para fazer, principalmente sempre acompanhada de uma cervejinha, né? Pra poder você, com certeza. Você ficar mais tranquilo. Muito legal, Tayan. E qual conselho você daria se você pudesse olhar para ti há 10 anos atrás? É uma boa pergunta, não estava pronto para essa pergunta. Mas eu tenho 25 anos agora, né? Se fosse 10 anos atrás eu estaria 15, então eu ainda estava no ensino médio e era muito ali a cabeça videogame, jogar bola, estudar para a prova um dia antes na escola, mas se eu pudesse dar um conselho é para continuar estudando, porque vale muito a pena todas as noites em claro, você escolher entre estudar ou sair com seus amigos para jogar bola, você estudar e procurar um momento mais adequado para você jogar bola, porque sempre tem tempo, né, final de semana, para você se dedicar aos investimentos. Mas o meu conselho, principalmente, é você estudar e ser focado no que você quer para o futuro. Porque quanto antes a gente decidir o que a gente quer para o futuro, com questão de carreira, questão de decisões e escolhas que a gente debateu muito aqui,
quanto mais cedo você tem em mente o que você quer fazer da sua vida, vai te economizar uns bons anos de decisão, né? Em vez de você passar os anos e você tiver decidir, vou decidir amanhã, se já tiver uma decisão certa, que sempre vai caber adaptabilidade, né? Igual eu tive muita mudança ali dentro da minha carreira e ainda vou ter muito ainda, uma vez que eu ainda estou no início, mas estudar. Mais 60 anos aí pela frente de podendo trabalhar, né? Se a gente vai viver até uns 115. Muito provavelmente, né? E a tecnologia é uma área que vai ser dominada por robôs assim como outras, né, em tão pouco tempo, mas eu digo que alguém vai ter que proteger ou alguém vai ter que programar os robôs, então se você está na área de tecnologia, possivelmente você vai ter que programar ou proteger a humanidade ou os robôs, né, da humanidade, tem que ver aí como é que vai ficar isso. Show de bola. Ian, muito obrigado pela tua disponibilidade, por todo esse conteúdo que você compartilhou aqui da tua trilha. Agradecer também pela paciência aí da gente ter que regravar essa segunda parte. A nossa primeira conversa tinha ficado ótima, essa também ficou muito boa, mas obrigado pelo teu empenho aí em fazer isso acontecer. E quem quiser te procurar aí nas tuas redes sociais, acompanhar um pouco do teu dia a dia, como é que eles te procuram? Pode me procurar lá no LinkedIn, né, pra gente bater um papo. O meu LinkedIn é Taian de Moraes, é fácil lá de achar, tá? Eu compartilho bastante conteúdo sobre cibersegurança e também como desenvolvimento profissional, e algumas propagandas da Ambev, né? Eu visto muita camisa, então se você entrar vai ter bastante propaganda da Ambev, de cerveja, novos produtos e coisas boas que a nossa companhia faz, mas aí bater um papo profissional pode procurar lá no LinkedIn que eu vou estar à disposição para a gente conversar e poder ajudar. Igual eu tive muita ajuda na minha carreira, até hoje eu tenho, então quem eu puder ajudar também, poder pagar, né, toda essa ajuda que eu tenho com as pessoas ao meu redor, também pode ficar à vontade que eu vou estar disponível para ajudar. Show de bola! Galera, muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui, parabéns, espero que essa conversa tenha trazido muitos insights e tenha te ajudado e até mesmo desmistificado um pouco desse assunto, né, de cibersegurança. Muito obrigado a todos, um grande abraço, fiquem bem e até a próxima. Valeu, Taian!